céus, que só o teu nome é digno de glória. Aleluia. Irmãos, nós chegamos no último domingo de 2025. Você se alegra por isso? O Senhor nos sustentou até aqui. Ele proveu coisas para cada um de nós. Eu queria dar um pouco de tempo para você pensar sobre isso, para você celebrar aquilo que você viveu até aqui. O ano ainda não acabou, ainda temos dias para viver, mas hoje nós estamos no último domingo de 2025. E nós cantamos aqui agora que o nome do Senhor é o único digno de glória. E a gente precisa pensar sobre isso, e a gente precisa dar a Ele a glória, a honra e a gratidão que certamente está no seu coração. E a gente deve dizer isso a Ele. Você pode fazer isso agora. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas até aqui. Obrigado porque o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou. O Senhor é o Deus da nossa provisão, Pai. Em Ti está a nossa confiança. O Senhor é o motivo da nossa vida. O Senhor é o motivo de estarmos aqui essa tarde, Pai. Nós estamos aqui por causa do Senhor. Viemos Te dar a nossa adoração, o nosso culto. Nós estamos aqui para fazer e para dar ao Senhor o nosso melhor culto até aqui, Pai. A alegria nos nossos corações, a gratidão nos nossos corações, Pai. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos na Sua palavra que está acima de todas as coisas. O Senhor é um bom Pai. Fiel, justo e verdadeiro é o Senhor. Muito obrigado por esse tempo, pela oportunidade que temos mais uma vez de estarmos reunidos, Pai, para Te adorar. Fazemos isso com toda a sinceridade, com toda a alegria, com toda a honra ao Senhor. Nós Te amamos acima de todas as coisas. Nós Te consideramos em nome de Jesus. Se você crê assim como eu, dá um glória a Deus bem forte. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês, pela oportunidade que a gente tem de estar aqui essa tarde para celebrar aquilo que o Senhor tem feito. Amém? Vocês estão animados mesmo? Amém. Graças a Deus. Deus é bom, fiel, justo e verdadeiro. Amém, gente? Cadê os nossos aniversariantes? Nós queremos orar por você, você que aniversariou durante a semana ou está aniversariando hoje. Nós queremos orar por você, celebrar a sua vida. Vem aqui à frente, pode ser aniversário de casamento, de nascimento, de novo nascimento, não importa. Nós só queremos mesmo um motivo para celebrar a sua vida e celebrar aquilo que o Senhor também tem feito através de você. Vamos orar pela nossa irmã tão querida. Estenda para cá a sua mão. Glória a Deus por essa data especial, né? Pela oportunidade também que nós temos de celebrar a vida dela, que é tão preciosa para nós. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida da nossa irmã. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito até aqui. Obrigado por essa nova fase que se inicia. Nós cremos que será um tempo de crescimento para ela, um tempo de aceleração, um tempo onde ela vai transbordar no Senhor, Pai. Um tempo de clareza em relação ao seu chamado, ao seu ministério, à sua responsabilidade no reino do Senhor. Que ela prove também, Pai, da sua boa mão todos os dias. Um nível de graça e de favor muito maior. Portas abertas, em nome de Jesus nós oramos e nós cremos, Pai, em presentes esperados e até inesperados, se manifestando na vida dela, por esse tempo, em um tempo acelerado, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas bem calorosa para a nossa irmã. Tem um presente da nossa igreja também, glória a Deus pela vida dela. Deus é bom e fiel. Gente, cadê os homens da nossa igreja? Vieram hoje à tarde?
Ontem nós tivemos um tempo especial, tivemos um churrasco na caverna. Lá acontecem coisas que ficam lá, não é assim, homens? Mas nós temos um vídeo que nós fizemos aí para você provar um pouquinho. Para aqueles que estavam lá, vão relembrar algumas coisas. Para aqueles que não estavam, você vai ver aí os melhores momentos daquilo que aconteceu ontem à tarde no nosso churrasco. Maravilhoso de palavra, de adoração ao Senhor, e foi de fato marcante para as nossas vidas. Foi o nosso último churrasco também em 2025, mas foi muito bom poder celebrar junto com os nossos irmãos. Você que não esteve lá, nos próximos você não pode ficar de fora, fica ligado aí para os nossos cultos e também os nossos churrascos. Nossos churrascos sempre acontecem aí no decorrer do nosso ano, e esse ano foi maravilhoso, fomos marcados mesmo, foi um tempo maravilhoso. Eu queria deixar aqui os nossos agradecimentos ao pastor Fábio, fizemos isso ontem, mas agradecer por todo o cuidado que ele tem, né, em zelar por esses homens, ensinando e trazendo aquilo que a palavra diz a respeito de tantas verdades que precisam ser ensinadas em um ambiente como esse, que é maravilhoso mesmo. Eu queria também agradecer aqui ao pastor Danilo, que está aqui à frente, pastor Dantas, que são pessoas que trabalham muito para que esses eventos aconteçam. Na verdade, todos os eventos que acontecem na nossa igreja, irmãos, passam por esses homens também. Eles têm trabalhado de forma intensa, então todos os eventos passam por eles, e o nosso churrasco não é diferente. Eu queria inclusive que você desse aí uma salva de palmas para esses homens que se dedicam em nos servir, e eles fazem isso de forma tão excelente. Glória a Deus pela vida deles. Ações importantes, fica ligado aí para você não perder nada. Dia 28 de dezembro, culto de celebração, e está começando o último Verbo News do ano. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Nós sabemos que você ama participar dos grupos Verbo em Casa e desfrutar de um tempo de crescimento, edificação e comunhão. Nesse período, os VCs estão de recesso, mas próximo ano retornaremos com a nossa programação normal e com certeza aguardaremos você em um dos grupos. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com uma palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Para encerrarmos o ano de forma excelente, vem aí o culto da virada. Nesta quarta, dia 31 de dezembro, você e sua família estão convidados a celebrarem conosco. Vamos entrar em 2026 da melhor forma possível, adorando nosso Pai, reunidos em família aqui na igreja, no culto da virada. Mas para participar do jantar após o culto, é necessário passar no balcão de informações para dizer o seu nome, a quantidade de pessoas que vão lhe acompanhar e o prato que você irá trazer para o jantar. Gostaríamos de lembrar que as vagas para o jantar são limitadas. Garanta já a sua. Um mergulho, uma nova vida.
No dia 10 de janeiro, realizaremos aqui na igreja o batismo nas águas. Esse é um momento único na vida daqueles que nasceram de novo e que decidiram anunciar ao mundo que agora vivem para Cristo. Se você ainda não foi batizado nas águas e deseja participar do batismo, passe no balcão de informações ao final do culto e faça já a sua inscrição. E você que congrega conosco também está convidado para participar desse momento especial e vir celebrar com os nossos irmãos. E para você que ainda não é aluno e graduado dessa escola, o Rema já está com as matrículas abertas e agora você pode realizar o seu sonho de estudar no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Olá, passando para fazer 2 incentivos a você. O primeiro deles, nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. A Escritura diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Mas toda pessoa, quando abraça a fé, ela sabe que por mais que precise ler a palavra de Deus, ela ainda não consegue sozinha entender a plenitude daquele tesouro e aquele anseio pelo ensino. Aliás, quando a Bíblia fala de Esdras, o sacerdote, diz que Deus colocou no coração dele não apenas entender e praticar as Escrituras, mas ensiná-la. Deus levanta pessoas que já têm uma bagagem para o ministério do ensino. Dentro dessa estrutura de ensino, as pessoas normalmente me pedem indicação de escolas. Hoje há um universo de possibilidades online, mas nós temos no Brasil uma escola que tem um ensino muito alinhado com aquilo que eu acredito, que é o Rema. Eles têm mais de 140 escolas ao longo do Brasil e se tem uma perto de você, eu quero deixar essa possibilidade, para que você não apenas cresça no conhecimento geral, doutrinário, mas no ensino prático, que vai te levar a andar em fé, viver uma vida no Espírito, viver frutificação, certeza que vai impactar a sua vida. Agora é a sua vez de estudar no Rema e viver na plenitude do que Deus planejou para você. As matrículas estão com uma condição especial. Faça já a sua e aproveite os 20% de desconto na matrícula. Rema, a palavra viva, viva a palavra. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde nossa nova sede será construída. Seja um cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção desta grande obra. Ou então, contribua através do Pix, teresinaaeroporto@verbodavida.com. Visite o nosso stand e seja um investidor desta visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Tá sabendo da novidade? Chegaram novos títulos no Verbo Shop e hoje queremos te indicar o livro Não Tendes Muitos Pais, do autor Mark Hemby. O fundamento da herança espiritual no reino de Deus é o relacionamento de pai e filho. Os que estão no ministério hoje devem desenvolver o coração de um pai e edificar uma geração de filhos e filhas em uma unção de porção dobrada. Neste livro, você aprenderá sobre a importância de paternidade e maternidade espirituais no contexto da vida cristã e na formação de líderes. Então não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e confira todas as novidades. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Estamos atualizados, não é isso? Graças a Deus. Eu só quero reforçar com vocês aqui alguns avisos importantes. Na próxima quarta-feira, dia 31, nós teremos aqui o nosso culto da virada, que vai começar às 10 horas da noite. Você pode vir e trazer quantas pessoas você quiser. Amém? Só que após o nosso culto da virada, nós temos um jantar especial, como você já conhece, certamente você já sabe. Muitos aqui já participaram em outros anos. E aí, para o jantar, nós precisamos nos organizar. Não é assim por uma questão de espaço, nós temos limitação, então a gente precisa se organizar quanto
quanto a isso. E em relação a essa lista, nós já estamos com ela quase fechada. Então, se você vem e deseja participar do jantar, ao final, você vai lá no balcão de informações, coloca o seu nome, vê o prato que você vai trazer, diga também quantas pessoas virão com você. Se a lista já estiver fechada, a equipe vai entrar em contato com você, vai te orientar, tem a lista de espera também, a gente vai se organizar quanto a isso. Mas não deixa de passar lá se você tem o objetivo de participar do culto e do jantar no dia da virada. Vocês entenderam? Ao final, não deixa para depois, não deixa para amanhã, porque pode não dar tempo. A gente já está com essa lista quase fechada, então ao final vai lá, dá o seu nome, diz quantas pessoas virão com você. Já fechou? Isso, um outro ponto importante é, se o seu nome já está na lista, se você já passou lá, já colocou o seu nome, da sua família, e por algum motivo apareceu aí algum imprevisto, você não virá ou não irá participar do jantar, é importante também que você vá lá e você diga a respeito disso: olha, eu não vou poder vir, que é para a gente poder tirar o seu nome da lista e convocar aqueles que vão entrar na lista de espera. Então, essa organização nossa é muito importante, tá bom? Então, se você tem algum imprevisto, não deixa de passar para nos informar também, para no dia que a gente ter vaga para aqueles que de fato irão participar. Combinado assim? Glória a Deus. Eu também quero falar sobre o Rema. Se você ainda não fez a sua inscrição, a sua matrícula para o Rema em 2026, não deixa para 2027, aproveita agora, faz a sua matrícula, ainda está com 20% de desconto, não perde, aproveita essa oportunidade, faz a matrícula do seu filho, de alguém da sua família, presenteie alguém com a matrícula. Você pode ofertar também na vida de pessoas. Todos os anos a gente tem pessoas que passam por lá e ofertam meia matrícula, uma matrícula. A sua participação nesse sentido também é importante, e você vai abençoar a vida de alguém que tem orado, crido, e você pode ser uma resposta de oração para alguém também. Então, ao final, você pode passar no balcão de informações, fazer a sua matrícula para o ano de 2026 ou ofertar na vida de alguém. Combinado assim, gente? Glória a Deus. Cadê os nossos visitantes? Nós temos alguém que está aqui essa tarde pela primeira vez na nossa igreja. Todos de casa? Amém. Glória a Deus. Então, vamos adorar o Senhor com os nossos bens. Esse é o momento de ofertarmos, de dizimarmos. Vamos fazer isso com toda a alegria do nosso coração. Eu queria que você se preparasse para isso. Prepara aí o seu aplicativo. Abra aí a sua carteira. Vamos nos organizar para dizimar e ofertar. Abra também a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo 3. A Bíblia diz assim: passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferenda. E por esse motivo, Caim ficou irado e o seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim e perguntou: por que está furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Versículo 7 diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Esse texto é maravilhoso e fala exatamente sobre esse contexto de ofertas, de entrega, de adoração ao Senhor. E o versículo 3 e o 4, quando nós iniciamos, você consegue perceber que existe, assim como Paulo nos ensina, que existe um modo de fazermos. E a forma que Caim fez foi diferente da forma que Abel fez. Os dois entregaram, mas eles entregaram de forma diferente. O começo do versículo 3 diz que, passado um tempo, Caim foi lá e entregou algo. Já Abel tem um comportamento diferente. Ele diz: ele entregou as primícias e a gordura do seu rebanho. É importante nós percebermos e lembrarmos sempre disso. Existe uma forma de fazermos, existe uma maneira de agradar ao Senhor. E o versículo 7, o próprio Deus pergunta: se procederes bem. Isso me faz entender que existe um procedimento, existe uma forma que foi ensinada pelo próprio Deus antes mesmo desses homens fazerem isso. Existe uma forma de fazermos e a Bíblia nos ensina sobre esse procedimento. Não é simplesmente sairmos do nosso lugar e jogarmos ou entregarmos qualquer coisa. Não, existe um procedimento para que o Senhor aceite a nós e a nossa oferta, a nossa entrega como um objeto de adoração. Então esse momento é um momento que nós precisamos de fato entender isso, pela palavra. Eu não estou entregando qualquer coisa, eu não estou entregando uma ajuda de custo para a igreja, não, eu estou entregando a minha adoração
ao Senhor. E a Bíblia vai nos ensinar aquilo que Abel entendeu. Ele disse, ele entregou a melhor parte, as primícias fala sobre a melhor parte, sobre aquilo que de fato é devido ao Senhor. A Bíblia vai falar sobre honra que é devida a Ele, no que diz respeito às nossas finanças. O mundo nos ensinou várias coisas a respeito desse assunto, mas a gente precisa chegar a um ponto da nossa vida que a gente precisa de fato definir o que eu vou ficar com aquilo que eu aprendi no mundo, com aquela herança que eu recebi de informações mundanas, ou com aquilo que a palavra diz. E aí, quando a gente vai assumindo esse lugar, a gente vai enquadrando as nossas ações aquilo que a palavra diz. Então aproveita esse momento. Você pode até mesmo orar ao Senhor: Senhor, o que eu vou entregar essa tarde? Separe essa oferta, os seus dízimos, e vamos fazer isso com toda a alegria do nosso coração, com toda a gratidão, e seguindo um procedimento que o próprio Deus nos ensina por meio da sua palavra. Amém? Você está pronto? Se você deseja fazer por meios eletrônicos, você já sabe, está aqui o Pix da nossa igreja. Se você preferir por cartões, as tesoureiras estão posicionadas lá atrás e vão te ajudar. Você que está aí nos acompanhando pelo YouTube de qualquer lugar do Brasil, você também pode participar desse momento. Esse é o seu momento, é a forma que você tem também de adorar o Senhor. Está aparecendo para você aí o código QR Code, que vai te direcionar às contas da nossa igreja, e você não vai perder a oportunidade de honrar o Senhor com aquilo que Ele mesmo tem feito chegar em suas mãos. Vamos orar? Estenda aí a sua mão, se você fez por meios eletrônicos, ou o seu envelope, se você escolheu esse meio mais tradicional que nós temos para adorar o nosso Pai. Vamos fazer isso com toda a alegria, em nome de Jesus. Amém? Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de dizimar, de ofertar e de aprender pela sua palavra um procedimento que nós devemos seguir. Fazemos isso não por peso, não por necessidade, mas nós fazemos isso porque nós consideramos o Senhor. Estamos aqui para te entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas como um objeto de adoração a Ti. E fazemos com toda a alegria, em nome de Jesus. Pode vir, irmãos. Prospere, avance, transbordem os celeiros, os céus estão negros para dar chuva. Prospere, prospere, avance, transbordem os celeiros, os céus estão negros para dar chuva. Prospere. És meu repouso, faz tua luz brilhar na escuridão. Se estou perdido, és o caminho, tua voz me põe de pé. Corro para ti, corro para ti, corro para ti, corro para ti. Se estou cansado, és meu repouso, faz tua luz brilhar na escuridão. Se estou perdido, és o caminho, tua voz me põe de pé. Corro para ti, corro para ti, corro para ti, corro para ti, corro para ti. Som da tua
tirou o medo, nas trevas me guia para a tua luz. E não há muralhas, e não há demônios que fiquem de pé ao som da tua voz. Basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra e os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama cura. Basta uma palavra. Basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra e os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama cura. Basta uma palavra. Basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra e os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama cura. Aleluia. Basta uma palavra. Corro para ti. Pode cantar. Corro para ti. Corro para. Você pode dizer isso nessa tarde? Sem medo Eu corro, sem medo eu corro para ti. Corro para ti. Corro para ti. Corro para ti. Sem medo eu corro para ti. Aleluia. Obrigado. Senhor. Porque quando o diabo levanta toda uma estrutura gigantesca diante de nós, para nos fazer acreditar que é impossível transponir essa barreira, tudo que nós precisamos, Pai, é uma palavra. Quando o diabo levanta toda uma estrutura gigantesca diante de você para dizer que você não vai chegar no novo nível, que você não vai chegar na nova fase, que você não vai entrar na nova estação, e ele monta toda uma parafernália lá, que você olha para ela e parece uma montanha. Você lembra de quê? De Marcos 11:23. Uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Uma palavra, uma palavra. Tudo que você precisa é se apegar com uma única palavra de Deus para a sua vida. Ei, aleluia, aleluia. Ei, Pai, obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos e agradece ao Senhor nessa tarde. Porque o espírito de medo não tem poder sobre você. O espírito de medo não pode te vencer. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas Ele nos deu espírito de ousadia e moderação. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. E ela também fala que o amor de Deus, que é o perfeito amor, foi derramado nos nossos corações. Quando o amor de Deus foi derramado no meu e no seu coração, o medo foi colocado todo para fora. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Pode fluir aí com os instrumentos. Aleluia. Se coloque debaixo dessa unção nessa tarde. Se coloque debaixo dessa atmosfera que desfaz, que despedaça julgos, que rompe com coisas que o diabo criou durante essa semana inteira, durante esse mês inteiro, para dizer para você que você não ia chegar no ano que vem bem, que você não ia chegar no ano que vem, que você ia parar por aqui.
Aleluia. Aleluia. Esse é um novo tempo. Essa é uma nova estação. Você não vai parar, não. Não, 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 não. Você não vai parar. Você não vai parar. Não importa o que parece que você perdeu. Vai chegar de novo. Vai chegar de novo. E maior, e maior, e maior, e maior. Muito maior, muito melhor. Muito maior e muito melhor. Aleluia. Se derrama, irmão. Se derrama, irmão. Para de pensar em quem está do seu lado. Flui debaixo dessa unção. Se você se vê prostrado, se prostra no chão. Se derrama. Esquece a tua reputação. Um novo tempo, é um novo tempo, é um novo tempo. Aleluia, tempo de alegria, tempo de unção e alegria sobre você. Tempo de você enxergar a nova visão que Deus está te dando para essa estação. Tempo de você transpolir muralhas. Tempo de você romper com barreiras. Tempo de você andar em ousadia, em intrepidez. Tempo de você sair do canto da parede, como se você estivesse acuado. É tempo de você romper, de você dar uma resposta. Você precisa dar uma resposta para o diabo. Dê a sua resposta nessa tarde. Dê a sua resposta nessa tarde. Dê a resposta à mesma altura daquilo que ele tem levantado contra você nesses dias. Aleluia. Corro para ti, corro para ti. Corra, corra. É o tempo de rir. É o tempo de rir. Ria no Espírito. Ria no Espírito. Ria mesmo sem sentir vontade. Não é com base no sentimento que está no seu coração, porque em momentos como esse, em momentos como os que você está vivendo, não dá vontade de rir, não dá vontade de falar a palavra. E quando você se cala, a sua mente fica um turbilhão de pensamentos, dizendo para você como é que vai ser, quando é que vai ser, onde é que vai ser, isso acontecer aquilo. E você fica ali naquela nuvem negra. Mas é o tempo de você dar uma resposta, porque quando você abre a sua boca, aquela nuvem se dissipa da sua cabeça, e a palavra de Deus saindo como espada afiada dos seus lábios, ela entra pelos seus ouvidos, e ela gera fé no seu coração, para você conseguir respirar. Sabe que tem pessoas aqui que estavam sem respirar, de tanta pressão sobre elas. Mas é o tempo de você abrir sua boca e dizer: ei, você tem que fazer como Josué chegou, depois que ele voltou da terra prometida, ele disse: ei, ei, calma aí. Vamos lembrar do que Deus falou. Vamos lembrar da promessa de Deus. Vamos lembrar daquilo que Deus fez. Até aqui, nesse lugar onde nós chegamos. Aleluia.
Aleluia. É o tempo de você dar uma resposta. É o tempo de você dar uma resposta. Qual é a sua resposta nessa tarde, meu irmão? Você vai ficar aí bonitinho, balançando igual o pêndulo de relógio, de boca fechada, ou você vai morder aqui os beiços e vai dizer: diabo, agora você vai me ouvir. Eu vou responder no nível da ousadia, do espírito de ousadia que Deus me deu. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço em nome de Jesus. Você pode sentar. Irmãos, nós não podemos ficar apáticos. Sabe que a intenção do diabo em levantar coisas contra nós é nos colocar num ambiente, num estado de apatia. Um estado onde nós paramos de responder. A coisa mais importante que um crente faz é falar. A coisa mais importante, irmão, que você faz como crente não é vir para a igreja. A coisa mais importante que você faz como crente não é congregar, não é para o VC. A coisa mais importante que você faz como crente é falar. Falar de acordo com a palavra de Deus. Falar de acordo com aquilo que você já aprendeu. Sabe, irmãos, muitos de nós estamos tendo resultados inferiores a pessoas que estão no mundo e não conhecem as verdades da palavra que nós conhecemos. Muitos de nós estamos jogando a responsabilidade das nossas experiências ruins para qualquer lugar, para não assumirmos a nossa responsabilidade de abrir a nossa boca e falarmos aquilo que precisamos falar em tempo oportuno ou não. Sabe que em 1 João, no capítulo 4, no versículo 18, diz assim: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora. O perfeito amor lança. E essa palavra lança aqui no original significa arremessar para um lugar onde não se sabe onde a coisa arremessada vai cair. Ou seja, a pessoa que lança algo aqui, ela não está esperando acertar um lugar. Na verdade, ela está esperando só se livrar de algo. Porque não há preocupação de saber aonde ela está lançando. Então, quando a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor, o perfeito amor, ele lança fora todo medo, está dizendo que quando o amor de Deus foi derramado no nosso coração, o medo foi lançado para um lugar do qual você não sabe mais. Não é para você saber mais. Não é para você estar tendo episódios onde vai e volta. Por quê? Porque foi arremessado de fora para você, de dentro de você para fora. E a coisa que preencheu esse espaço, ela não é qualquer coisa. Se é que eu posso chamar de coisa, né? Porque nós sabemos que nosso Deus é amor. Então, Deus é amor. O amor de Deus foi derramado no nosso coração. O perfeito amor lança fora todo medo. E muitas vezes nós estamos andando como se essas verdades não estivessem operando na nossa vida. Ah, Jonas, você não vive esse tipo de situação? Vivo. Você não sabe como eu vivo. Mas sabe, irmãos, quando eu começo a perceber que o espírito de medo, ele tenta voltar para mim, eu começo a lembrar ele do que a palavra diz. Talvez num primeiro momento a gente sinta um pouco o baque, mas a gente precisa se levantar por dentro e ter alguma ação, porque senão ele vai engolir mesmo você e eu. E qual é a ação, irmãos, que nós temos diante do espírito de medo? Diante das circunstâncias que se levantam, que parecem maiores do que nós. Ei, meu irmão, existem circunstâncias que parecem maiores do que nós mesmo. São situações que eram para ser normais, mas parece que é colocado um tempero ali nos nossos olhos e a gente enxerga elas de uma maneira que elas realmente não são. E se nós permitirmos que o que nós estamos vendo
entre para o nosso coração, que a nossa mente assimile essa informação e ela aceite ela, nós vamos entrar num estado de temor, que não é o temor do respeito, mas num estado mesmo de terror. Onde nós não sabemos como nos posicionar, como se nós não conhecêssemos o que a palavra de Deus diz. E nós não podemos nos permitir ficar nesse lugar. Você não pode se permitir, irmão, ficar no lugar onde o medo te paralisa, onde o medo te barra, onde o medo dita como você vai se comportar. Onde a tua visão fica entenebrecida de uma maneira tal que você não enxerga como você está se posicionando frente às pessoas do mundo. As pessoas estão olhando para você e estão dizendo, valha, e não era crente, e é crente desse jeito. Cheio de medo, de temor, eu que não tenho Deus aí, que não creio, estou aqui, sustentei o B.O. E a criatura aí, cheia do poder, está desse jeito. Por quê? Porque o medo escurece a nossa visão. Ele escurece a nossa vista. Ele cega os olhos do nosso entendimento. E eu poderia fazer um teste com você aqui, irmão. Eu poderia chamar alguém aqui, vendar os olhos dele, fazer ele dar um giro e dizer para ele andar sem enxergar. Acho que não ia dar muito certo. Provavelmente ele ia esbarrar em alguém. Isso se ele tivesse segurança para dar passos. Sabe quando sua vista é tampada, você fica sem segurança para dar passos. Você fica sem sentido de direção. É por isso que o espírito de medo foi algo que Deus não nos deu. Porque tudo que Deus quer que nós tenhamos é visão, é sentido de direção, é velocidade nos nossos passos. Será que alguém vendado pode correr? Até pode, né? Mas ele vai se machucar, provavelmente. Então nós não podemos nos permitir ficar nesse lugar. É o tempo de você sair desse lugar, irmão. Você já está há muito tempo nesse lugar. Não vou dizer que eu estou, não. É o tempo e como é que a gente sai? Primeiro, irmão, se apegando à palavra de Deus. Você já sabe, no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o temor tem consigo a pena. Sabe o que isso quer dizer? É que o temor, aqui que está escrito como temor, mas a palavra é medo mesmo, ou terror, ele tem consigo o medo do castigo. Quando eu e você estamos com medo, nós paralisamos porque temos medo da punição. E o que teme não é perfeito em amor. Então, se você está num estado onde você percebe que você vive dentro dessa jaula de medo, você não está aperfeiçoado no amor de Deus. Porque o amor de Deus que está em você, ele já lançou fora o medo. Como pode alguém que tinha medo dentro de si ter sentido esse medo lançado fora e ainda andar em medo? Como pode a maior pessoa do universo, a maior força, que é o amor de Deus, e a maior pessoa, né? Porque Deus é amor e Ele está lá dentro de você. Como pode Ele estar dentro de mim e de você e nós termos medo? Medo de pregar, medo de trabalhar, medo de sair na rua. Eu não estou falando, irmão, que você vai ser imprudente agora e você vai andar de qualquer jeito por onde você for. Mas eu estou falando que você e eu precisamos lidar com essas pressões e oferecermos para ela uma resposta. É necessário uma resposta. E é necessário uma resposta veemente. Não é uma resposta qualquer que eu e você precisamos dar. Nós precisamos ser incisivos na mesma intensidade que a ação veio contra nós. Nós precisamos oferecer a mesma intensidade de resposta. Porque se nós oferecermos algo inferior, nós vamos pensar, não funcionou. Se você não se compromete com você mesmo, de responder a palavra de Deus na mesma intensidade que as circunstâncias estão se levantando para você, não vai funcionar e você vai culpar a palavra. E aí daqui a pouco você está frio, você está sem servir, você vai se afastando,
E isso é tudo que o diabo quer. Te colocar num lugar onde o medo te enquadra. E você olha para todos os lados e você não consegue encontrar saída. Em Salmos, capítulo 34, diz assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Olha que coisa interessante. O salmista buscou ao Senhor e Ele respondeu. A gente vai ver o que o texto diz a respeito da resposta de Deus. Livrou-me de todos os meus... Ixi. Vamos lá. Busquei ao Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus... você está aqui. Glória a Deus. Sabe que a resposta de Deus para quando você busca Ele frente a situações de pressão e medo é livrar você de todos os teus temores? É por isso que essa música ela tem tudo a ver com o que a gente está ministrando hoje à tarde. Porque ela fala, corro para ti. O refrão dela é, corro para ti. Sem medo eu corro para ti. Porque quando nós corremos para o Senhor, como o salmista fez, os nossos temores, deles nós somos livrados. E sabe, irmãos, eu estou pregando para você e para mim nessa tarde, amém? Eita, aleluia. Olha o que fala lá em Isaías 41:8. A gente vai ler Isaías capítulo 41, versículo... vamos ler do 8 mesmo. Aí diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és o meu servo. A ti eu te escolhi e não te rejeitei. E aí ele fala no 10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que te irritam, todos os que se irritam contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não os acharás. E os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo se tornarão. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Aleluia. Era para nós estarmos, irmãos, num outro estado de espírito. Depois de uma informação como essa, era para nós estarmos num outro estado de espírito. Sim, Jonas, tudo bem. Mas nós estamos aqui na igreja, no ar-condicionado. Viemos aqui para receber a palavra, né? Tá tudo bonito, tudo cheiroso, todo mundo bem. O negócio mesmo é lá fora. Quando você chega lá naquele lugar onde a unção coletiva não está presente, onde os irmãos que te dão força não estão presentes, onde não tem uma palavra sendo ministrada por um pregador, onde não tem uma música de louvor sendo tocada, e você precisa se lembrar dessas informações. E a sua boca precisa se abrir, e a minha boca precisa se abrir. Porque aqui, irmãos, você não está debaixo daquela pressão. Aqui, para mim, é muito fácil dizer, de certa forma, essas coisas para você, porque estamos todos debaixo da unção. A unção de Deus que despedaça todo jugo, ela vem sobre a igreja quando nós nos reunimos e ela desfaz coisas que estavam conseguindo ter êxito na sua vida. Ela proporciona um ambiente de mover e de poder de Deus que faz com que você fique anestesiado, ainda que você esteja vivendo problemas. Quando você entra na igreja, você já deve ter percebido, parece que você entrou no melhor lugar do mundo. E a vontade que dá é de trazer o colchão e botar aqui e dormir por aqui mesmo. Eu não sei você, mas eu já tive muito
E vez por outra ainda tem essa vontade. Mas Deus não nos chamou para morar dentro do templo, irmão. Deus não nos chamou para morar em comunidade, né? Como um corpo vivo de igreja, um condomínio da igreja. Só tem irmão da igreja morando lá. E é porque você está aqui nessa tarde que essas coisas estão sendo ditas para que quando você for para o meio dos leões, você tenha ferramentas e armas com as quais você vai poder se defender e infligir ataques. Porque a nossa posição como cristão não é a posição de defesa pessoal. Embora em alguns momentos a gente use ali, como a palavra faz um simbolismo, né? A nossa fé como um escudo. Mas a nossa fé, ela funciona como um escudo, mas também como uma arma de ataque. Porque no abrir da nossa boca, nós estamos desfazendo coisas no reino do Espírito. E estamos criando um ambiente novo, uma atmosfera diferente. Ainda que os nossos olhos naturais não enxerguem, quando você abre a sua boca, você está paralisando coisas e você está iniciando coisas em Deus. Eu gosto muito de um exemplo que eu ouvi essa semana. É como você ter um ventilador ligado aqui. A nossa fé funciona como se um ventilador tivesse ligado aqui. E eu simplesmente, ao invés de desligar ele no botão, eu puxasse ele da tomada. Ele ia continuar rodando um pouquinho, não ia? Mas a força que alimenta ele já tinha sido cortada. Em pouco tempo ele vai parar. A nossa fé, irmão, ela funciona como um ventilador. Ela funciona como? Ela opera como se nós puxássemos a cordinha do ventilador, da tomada. Embora as situações estejam ainda aparentemente funcionando, quando você abre a sua boca em fé e fala, é como se você puxasse a corda, o fio do ventilador. Você olha para as circunstâncias e elas ainda parecem estar lá, mas aquilo que alimenta elas já foi cortado. E aí tudo que eu e você precisamos é continuar falando pela fé. Até que a gente veja o ventilador parar. Amém? Então, meu irmão, a coisa mais importante que eu e você fomos chamados para fazer é falar. Os nossos resultados dependem da nossa boca falando. A nossa vida espiritual depende daquilo que a gente está falando. Existem mecanismos, sim, naturais que a gente pode fazer para vencer o medo. Amém, irmão, glória a Deus, a gente faz mesmo. Contribui, mas o que determina você sair desse lugar da onde Deus já te tirou, dessa jaula que o diabo quer trancar com você dentro de novo, é aquilo que você está falando e aquilo que você está pensando. A palavra de Deus fala que a gente tem que pensar em tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é algum louvor. Não é assim? Por quê? Porque os nossos pensamentos vão ditar a maneira como a gente fala. É inevitável, irmão, eu e você falarmos diferentes daquilo que a gente está pensando. É impossível que você fale fé pensando em incredulidade. É impossível. Você pode até tentar disfarçar, mas no abrir da sua boca, uma hora ou outra, o que vai sair no final são os seus pensamentos de incredulidade. E como o medo vem para nos paralisar, e ele vem para nos entenebrecer, nos vendar, e encher a nossa mente com possibilidades que não são reais. Quando você se permite ficar nesse lugar, não tem como haver pensamentos de fé no seu coração. É por isso que quando você se percebe nessa situação, nesse lugar, você precisa começar a buscar na palavra de Deus, a lembrar aquelas informações das quais você já recebeu, para que a sua boca comece a falar elas, para que assim os seus ouvidos comecem a ouvir algo diferente do que os seus pensamentos silenciosamente estão gritando dentro de você. Porque no abrir da sua boca, o teu ouvido ouve. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir.
E não se engane, irmão, o pastor William é uma bênção, mas ele não vai estar lá do lado na sua casa, no seu ouvidinho. Né, pastor? Pregando a palavra para você, olhando quando você estiver assustado assim. Aí o pastor William vai aparecer igual o mestre dos magos e vai dizer, deixa eu te lembrar a palavra aqui, irmão. Não, irmão, não vai não. Por quê? Porque tem que sair pela minha e pela sua boca mesmo. E sabe, irmãos, é uma batalha que você precisa enfrentar na sua mente. É uma batalha, e eu não vou dizer que ela é diária, não. Ela é constante, ela é minuto a minuto. É uma vigilância que eu e você precisamos fazer com aquilo que nós estamos deixando passar dentro dos nossos pensamentos ali da nossa mente. Porque imagina que a nossa mente é como uma via de carros. E ela é influenciada muito por aquilo que ela vê. E quanto mais você não coloca a palavra diante dos teus olhos, menos coisas da palavra a tua mente vê. Mas o que vai rodar dentro dos teus pensamentos são pensamentos naturais e carnais. Você pode ser crente do jeito que for, meu irmão, mas se a palavra não estiver diante dos seus olhos, o que vai se passar nos seus pensamentos são pensamentos carnais e naturais. Porque a nossa mente é como uma via. Por onde nós olhamos, cada coisa que nós vemos, a nossa mente faz uma associação com memórias do passado, com coisas que estamos vivendo no presente. E se nós permitirmos andar assim, sem a palavra de Deus diante dos nossos olhos, a nossa mente só vai pensar naquilo que ela está vendo, naquilo que ela está enxergando, nas circunstâncias que estão se levantando. Ela não vai olhar para alguma coisa no dia a dia e vai lembrar da palavra de Deus. Não, irmão. E nós não podemos, irmãos, andar em medo, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Agora, não é porque o amor de Deus foi derramado no meu e seu coração, irmãos, que a gente agora vai ficar sentado na cadeira, com as pernas cruzadas, esperando as coisas acontecerem. É necessário uma ação, é necessário uma resposta. Ainda que na hora, irmão, você olhe para o ventilador e ele ainda pareça estar rodando. No abrir da sua boca, você cortou a vida, você cortou o fornecimento daquela situação que se levantou contra você. Quanto mais você falar, mais você se aproxima da manifestação daquilo que você está declarando pela fé. E quanto menos você permitir que a sua mente pense naquilo que ela quiser, menos ainda você vai estar caminhando na direção que o medo quer te colocar. Mas é uma resposta, é uma luta diária, onde você não permite mais a sua mente pensar do jeito que ela quer. Essa tarde mesmo eu estava dizendo, mente, eu estava falando com a minha mente, amém? Eu estava dizendo, mente, eu não vou deixar você mais pensar do jeito que você quiser. Eu vou, que nem diz o cearense, atuzigar o teu juiz. Eu vou te apertar. Sabe por quê, irmãos? Porque todas as vezes que eu deixei a minha mente solta para pensar do jeito que ela queria, eu fui na direção errada. Se fosse 10 vezes, teriam sido as 10. A sua mente nunca vai te conduzir para andar de acordo com a palavra de Deus. A não ser que você sente ela na cadeirinha e faça ela comer a palavra. Que é o que eu faço com a minha filha às vezes, né? Vamos comer. Não. Sente aí. Vai comer sim. Não quer. Fica empurrando o prato. Não, peraí, quem vai dar sou eu. Mas você vai comer. Porque está na hora de comer e mais tarde você está pedindo boche. Que traduzindo, né, no julhês é doce. E aí ela come tudinho. Sabe que a gente precisa pegar a nossa mente e fazer algo parecido? Você vai comer sim. Sente aí. Senta. Senta. Que lá vem história. Amém? E, irmãos, eu estava dizendo para minha mente, eu não vou deixar você pensar mais do jeito que você quer, não. Porque eu cometi esse erro de acreditar que deixar você pensar do jeito que você queria ia me ajudar.
Mas eu não erro 2 vezes mais não. Então senta aí, que agora vem. Juntas, quanto tempo? Quantas vezes? Quanto tempo e quantas vezes eu preciso ter esse trabalho com a minha mente? Meu irmão, a necessidade a sua necessidade vai ser de acordo com aquilo que você... Enquanto você perceber que você está fazendo esse trabalho e a sua mente continua dando respostas negativas, contrárias à palavra de Deus, você vai precisar aumentar a quantidade de vezes em que você faz. Se você só faz uma vez ao dia, mas você percebe que a tua mente continua pensando do mesmo jeito, com pensamentos de medo, de depressão, de ansiedade, você vai precisar ministrar o remédio da palavra de Deus 2 vezes ao dia. E se você faz duas vezes ao dia e você percebe que ela ainda continua falando negativo, contrário à palavra de Deus, você vai precisar fazer 3 vezes ao dia. E se você não tiver tempo, porque você passa o dia inteiro trabalhando, quando você chegar em casa, a única coisa que você vai precisar fazer é mergulhar tua mente na palavra de Deus, irmão. Você tem que esquecer o Netflix. Você tem que esquecer que você chegou em casa, eu cheguei em casa, agora eu vou relaxar, vou deitar aqui, assistir o jogo, né, do melhor time do mundo, que é o Flamengo. E a gente tem que aproveitar, né, porque Ai, meu Deus. Não, eu vou descansar aqui, vou comer, vou pôr um rodízio. Tudo isso é lícito, irmão, a gente pode fazer. Não estou dizendo que isso é pecado não, amém? Mas eu estou falando no nível de comprometimento que você tem com você mesmo. Para você obter os resultados que você tem desejado e clamado ao Senhor e não tem conseguido. E você fica muitas vezes perguntando para Deus por que as coisas não estão acontecendo. Como se Deus fosse o feitor do que você precisa viver. E Deus está olhando e dizendo, quando é que você vai chamar a sua mente para sentar na cadeirinha e comer a minha palavra? Quando é? Quantas vezes? Quanto você se dedica? Quanto você tem sido comprometido para ter os resultados que você sabe que deve ter, porque a palavra te diz que é direito seu. Sabe, irmãos, não é sobre apresentar resultados para as pessoas, é sobre provar do que foi caro. É sobre provar de algo que foi caro para ser conquistado. Não é uma questão de materialismo, não, de você poder apresentar para as pessoas que você prova do que a Bíblia diz. É sobre provar, fazer valer o sacrifício que foi pago. Porque quando você prova do que a palavra de Deus diz, você faz valer o sangue que foi derramado. E sim, muitas vezes o nosso nível de compromisso está baixo demais. Nós estamos encaixando a palavra de Deus quando dá. E nós não podemos viver assim, irmãos. Sabe que o remédio para você sair dessa prisão de medo, que caso você esteja aqui vivendo isso, é você se comprometer com a palavra de Deus. Eu poderia, irmão, chamar você aqui e pôr as mãos na sua cabeça. Isso ia mexer com as suas emoções. Você ia chorar e tal. Ia ser bom, talvez, momentaneamente para você. Mas quando você passasse daquela porta, aquele frio na espinha que dá aqui, ele ia te dar só uma cutucada. Para ver realmente se você estava em fé. É muito melhor, irmãos, que você sente mesmo na cadeira, lá na sua casa. Afinal de contas, a palavra de Deus fala que o reino de Deus é tomado por esforço. Não é tomado por imposições de mãos. Não é tomado por unções de grandes homens e mulheres de Deus, ministros. O reino de Deus é tomado por esforço. E os que se esforçam, se apoderam. Então está na hora de você parar de deixar sua mente pensar no que ela quiser. Está na hora, irmão, de você e eu pararmos de permitir a nossa mente vaguear, sabe? Muitas vezes a nossa mente fica vagueando. Não podemos, irmãos, andar assim. Amém?
Se nessa tarde você veio aqui, irmãos, com a intenção de receber uma palavra de Deus que desse direção para você, eu estou dizendo para você, inspirado pelo Espírito, que é o tempo de você se comprometer mais com a palavra de Deus. É o tempo de você decidir, forçar mesmo a sua mente a adquirir os pensamentos corretos que são os da palavra de Deus. E você se comprometer com isso e não abrir mão por motivo nenhum. Não deixar que quando a pressão baixe, você relaxe. E eu tenho certeza, irmão, que em muito pouco tempo, de acordo com a sua aplicação e dedicação, a sua fé, que é ativa, porque você tem ouvido a palavra toda semana aqui, sua fé é ativa, irmão. Não caia nessa conversa do diabo, não. A minha fé é ativa, a sua fé é ativa. Às vezes a gente pode titubear, mas a gente lembra do que a palavra diz e a gente precisa se posicionar. Se você praticar essas coisas, eu duvido, é impossível que você permaneça nesse lugar. E eu tinha muito mais coisa para dizer para você nessa tarde, mas o tempo não nos permite. Amém? Então eu quero que você faça um compromisso com você mesmo, meu irmão. Eu quero que você decida aí no seu coração, nessa tarde, que você não vai mais só ficar chorando. Ai, tá tudo bem chorar, irmão, viu? Eu choro também. Amém? Mas não é para viver chorando, não. Porque uma das manifestações do fruto do Espírito em nós é a alegria. Se você soubesse, irmão, das coisas que eu tenho vivido nos últimos dias, você não ia entender por que eu estou rindo. Mas por quê? Jonas, você está rindo todo dia? Não, irmãos, alguns dias eu chorei mesmo. Mas eu decidi. Mente, senta na cadeira. Você vai ouvir. Até que você comece a me dizer, até que eu veja dentro de mim as palavras que eu tenho declarado, confessado, os versículos saltarem nos momentos de pressão. Sabe, o maior sintoma de que as coisas estão caminhando na direção certa é quando nos momentos de pressão, o que salta dentro de você são os versículos da palavra de Deus. Isso mostra o nível de compromisso com a palavra em que você está. Porque você não dá qualquer resposta. Amém? Então eu queria saber nessa tarde se existe alguém aqui que... se você está aqui nessa tarde, irmão, e você nunca recebeu Jesus como Senhor da sua vida, essa é a primeira vez que seria a primeira vez que você faria essa oração, onde você entrega a sua vida ao Senhor. Eu quero dar a você a oportunidade de fazer essa confissão. A palavra de Deus diz que a nossa salvação ela é feita por fé no coração e confissão na nossa boca. É necessário que você, que nunca reconheceu Jesus como Senhor, você venha e confesse Ele publicamente. Porque isso demonstra que você crê naquilo que a palavra de Deus diz a respeito da sua redenção. Se nessa tarde você está aqui e você não fez essa oração, eu quero convidar você para levantar a sua mão e vir aqui na frente. Temos alguém? Amém? Eu não vou insistir com você, porque isso é algo que deve ser feito por convicção, amém? Se quando alguém te convida para algo e você não tem o ímpeto de vir na hora que o convite é feito, provavelmente não há convicção suficiente para fazer. É melhor você não ser convencido. É melhor você estar convertido mesmo. É melhor você ser convencido pelo Espírito, não pela insistência do meu convite, amém? Mas você pode estar aqui e você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, né? E essa é uma promessa que Jesus fez para nós, é um revestimento de poder que nós recebemos para sermos testemunhas eficazes do Evangelho. Talvez você esteja aí tentando pregar a palavra, se esforçando, mas por não ser batizado ainda no Espírito, não tem esse revestimento de poder. Sabe, isso vai tornar as coisas mais fáceis. A inspiração do Espírito e os dons vão entrar em operação com mais facilidade, porque você vai estar edificando a sua fé, orando no Espírito, como diz em Judas capítulo 1.
E se você não recebeu o batismo com o Espírito Santo, eu quero te convidar nessa tarde a levantar sua mão. Os irmãos estão aqui do lado, eles vão poder levar você lá para dentro e explicar mais algumas coisas para você. Mas saiba que o batismo, irmão, faz parte desse compromisso que nós estamos falando aqui na ministração. Quando você é batizado no Espírito, você pode orar em outras línguas. E isso vai construir dentro de você uma estrutura robusta que vai te tornar inabalável frente às pressões, somado ao seu cuidado de ler a palavra de Deus. Amém? Ninguém? Glória a Deus. Talvez você tenha vindo para cá e você tenha vindo com alguma dor, você esteja se sentindo mal, ou você está com alguma situação de enfermidade que eu agora não sei descrever, mas eu quero dar a oportunidade de você vir aqui à frente e eu vou impor as mãos sobre você e o poder de Deus vai vir sobre você e você será curado. A palavra de Deus fala que alguns sinais seguiriam aqueles que creem, não é verdade? E um deles seria: imporão as mãos sobre os enfermos. Bom, eu creio. Basta você crer também e o sinal vai se manifestar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, pratique essa palavra. O pastor vai vir, né? Não deixe o medo te vencer, amém? Bota sua mente para sentar na cadeirinha e comer. Pode vir, pastor. Você foi alcançado essa tarde. Glória a Deus por essa palavra que nos alcançou, que nos alimentou essa tarde. Certamente nós estamos saindo daqui diferente da forma que nós entramos. Eu queria aproveitar e fazer aqui algumas indicações literárias que vão te ajudar um pouco mais a respeito desse assunto. Esse livro que eu acho maravilhoso, do irmão Reagan, Pensamento Certo ou Errado, um livro que eu indico para você ler várias vezes. Você pode ter o que você diz. E esse outro livro aqui de Joyce Meyer, Administre as suas emoções, não deixe que elas controlem você. Então esses livros você pode encontrar lá no nosso Verbo Shop. Adquire essa prática da leitura. Talvez você não tenha adquirido durante o ano de 2025, mas eu quero de fato te incentivar a buscar esse novo hábito. Você pode começar com livretos como esse, que vão começar a te esticar, e você vai ver que muitas coisas dos seus pensamentos, inclusive, serão mudados por causa daquilo que você vai inserir a respeito dos conceitos da verdade da palavra. Então é um exercício que todo cristão deve de fato fazer. Leia a palavra, leia livros que vão te ajudar de fato a ser esticado na sua fé, inclusive. Amém? Os nossos visitantes vieram? Chegou alguém depois? Não, né? Então tudo bem, você pode ficar de pé. O nosso culto já está encerrando. Lá no nosso Verbo Café nós temos algo que foi preparado pelo diaconato. Ao final você pode passar lá e também abençoar esse departamento que tanto nos abençoa. No final também você pode passar lá no balcão de informações e fazer aquilo que eu informei para você aqui antes. Se o seu nome já está na lista e por algum motivo você não vai poder vir, vai lá e tira o seu nome da lista. E se o seu nome não está e você pretende estar aqui conosco também no jantar, que vai acontecer após o culto, vai lá, coloca o seu nome, quantas pessoas estarão com você e o prato também que você vai trazer. Amém? Então sejam abençoados, praticando essas verdades. E nós declaramos uma semana próspera, abençoada, cheia de boas notícias. O ano ainda não fechou. Temos alguns dias e muitas coisas podem acontecer durante esses dias que virão. Em nome de Jesus, tem uma semana de boas notícias. Fica ligado, como diz o nosso pastor, o seu telefone vai tocar, boas notícias chegarão em nome de Jesus. Amém?